2 Coríntios capítulo 8. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, eles manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com insistência a graça de participarem da assistência dos santos. Não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus, o que nos levou a recomendar a Tito, que como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nessa graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. E nisso dou minha opinião, pois a vós outros, que desde o ano passado principiastes não só a prática, mas também o querer. Convém isto: completai agora a obra começada, para que assim como revelaste prontidão no querer, assim leveis a termo segundo as vossas posses, porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Como está escrito: o que colheu muito não teve demais, o que pouco não teve falta. Mas graças a Deus, que pôs no coração de Tito a mesma solicitude, por amor de vós, porque atendeu ao vosso apelo, mostrando-se mais cuidadoso, partiu voluntariamente para vós outros, e com ele enviamos o irmão, cujo louvor no Evangelho está espalhado por todas as igrejas. E não só isto, mas foi também eleito pelas igrejas para ser nosso companheiro no desempenho desta graça ministrada por nós, para a glória do próprio Senhor, e para mostrar a nossa boa vontade, evitando assim que alguém nos acuse, pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Com eles enviamos nosso irmão, cujo zelo em muitas ocasiões e de muitos modos temos experimentado. Agora, porém, se mostra ainda mais zeloso pela muita confiança em vós. Quanto a Tito, é meu companheiro, cooperador convosco. Quanto a nossos irmãos, são mensageiros das igrejas e glória de Cristo. Manifestai, pois, perante as igrejas a prova do vosso amor e da vossa exultação a vosso respeito na presença destes homens. Capítulo 8, nós queremos continuar falando sobre 2 Coríntios, na visão de superando as tribulações. E no capítulo 8 nós queremos falar que superamos as tribulações cultivando a alegria do Senhor no nosso coração. Amado, a alegria do Senhor não é um sentimento, mas é uma decisão de olharmos para Jesus e de sermos gratos por tudo que Ele é, por tudo que Ele já fez, por tudo que Ele tem feito, e já agradecer pelo que Ele vai fazer. A alegria do Senhor não é consequência de uma bênção que recebemos. A alegria do Senhor é o resultado de crermos e descansar na sua soberania. A alegria do Senhor é um estado de espírito que nós decidimos nos alegrar. O apóstolo Paulo escreve aos Filipenses: alegrem-se no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Regozijai-vos no Senhor.
filha de Sião. Há várias vezes que na Bíblia há uma ordem para a gente se alegrar no Senhor. É uma ordem, alegre-se no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Não significa que nós não podemos ter momentos de tristeza. A Bíblia fala sobre estar entristecidos. A Bíblia até diz, tem alguém sofrendo? Faça oração. Tiago declara isso, penso que é no capítulo 5 de Tiago. Se tem alguém sofrendo, faça oração. Se tem alguém alegre, cante louvores. Mas essa alegria do Senhor é fruto do Espírito. A Bíblia diz, o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. É fruto do Espírito. E ela é sinal do reino de Deus. Como em Romanos diz, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ou seja, você pode estar triste por circunstâncias, mas preservar a alegria do Espírito Santo no teu espírito. Chorando, num momento difícil, num momento de dor, mas no seu íntimo, o Espírito Santo confirma que você é filho, testifica que você é filho, e essa alegria, ela é renovada no nosso coração. Quando os discípulos expulsaram muitos demônios, ficaram muito alegres, e vieram contar para Jesus. Jesus não jogou água fria, Jesus apenas, ele redirecionou os olhos dos discípulos para o lugar certo. Jesus falou assim, olha, se alegrem mais, porque o nome de vocês está no livro da vida. A nossa maior alegria é pertencer ao Senhor e saber que estaremos com Ele eternamente. Mas no capítulo 8, pelo menos há 4 direções que Paulo nos dá para que nós tenhamos alegria. Nós precisamos cultivar a alegria, pelo menos em 4 dimensões. Primeiro, alegria para ofertar e contribuir financeiramente. Nós propomos a cada manhã, há 7 anos, ler a palavra, capítulo por capítulo, e meditar nela. Não temos como pular, e nem tem por que pular nenhum texto. Quando falamos de dinheiro, muitas pessoas fecham o coração. Algumas com razão, porque passam em algumas igrejas, onde o dinheiro é o ídolo. Há igrejas que falam o nome de Jesus, mas quem está sendo adorado é Mamon, é o principado do dinheiro, porque tudo daquela igreja gira em torno de dinheiro. Você percebe que todas as pregações, todas as orações, focado nos bens materiais, infelizmente é uma realidade da igreja evangélica, talvez mais as neopentecostais, mas esse vírus da teologia da prosperidade, infelizmente está espalhada em muitas nações, e o Brasil sofre diretamente por isso. Porém, há pessoas que o coração se fecha por causa da avareza, amor ao dinheiro, idolatria. A Bíblia diz que avareza é idolatria, e não abrem o coração para cooperar com a obra de Deus, e com a missão de Deus, e com os obreiros verdadeiros de Deus. E do capítulo 8 nós não podemos não ver que Paulo está dizendo, tenham alegria como lá a igreja da Macedônia. Olha o versículo 1, ele fala que as igrejas da região da Macedônia, versículo 2, ele diz, no meio de muita prova de tribulação, o que ele diz? Manifestaram abundância de alegria, e na profunda pobreza deles, superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Paulo está dizendo, quando você está passando por tribulação, luta e até escassez, não feche o teu coração, tenha a alegria de cooperar financeiramente com outras pessoas que têm menos do que você. Isso renova o nosso coração, isso tira os nossos olhos só das nossas necessidades, porque hoje nós confundimos muito necessidades com ganâncias. Hoje a gente chama de necessidade coisas que às vezes não são. Então nós que temos às vezes mais do que outros, deveremos ou devemos ajudar outras pessoas. Devemos ajudar a igreja do Senhor. As igrejas da Macedônia, no meio de muita tribulação e escassez, fizeram questão e tinham alegria de dar. Jesus falou que Deus ama quem dá com alegria. Ofertar tem que ser prazer na vida do crente.
Os dízimos e ofertas são mandamentos bíblicos. Há muita discussão hoje, como há em qualquer assunto. Nós gostamos de discutir e podemos, mas nós devemos ir para a palavra de Deus. A Bíblia é a nossa referência, é a nossa revelação, a revelação de Deus para nós. Deus nos ensina a ser dizimistas e ofertantes. Por quê? Porque Deus tem uma aliança conosco e o dinheiro não pode nos dominar. E a obra de Deus, ela é feita com o poder de Deus, com pessoas e com recursos. Qualquer obra de Deus, o poder de Deus é o principal, a presença de Deus. O ser humano, Deus usa pessoas, mas Ele usa os recursos nossos. É ler Bíblia. Quem ama Jesus, ama ofertar para a obra dele, ama semear no reino de Deus. Não fecha o coração. Não precisamos ser da teologia da prosperidade, mas também não devemos ser da teologia da mediocridade. Achar que vamos à igreja e quando sobrar algo nós daremos. Não, amado, nós vamos dar a Deus algo que nos custe, como Davi falou. Eu quero dar a Deus algo que custe. Então, amado, essa palavra é para você e para mim. Contribua financeiramente no lugar onde você congrega, no lugar onde você é abençoado, de onde você recebe graça de Deus, pessoas que ministram a tua vida espiritualmente. A Bíblia diz que nós devemos corresponder também, abençoando materialmente. Não é uma troca, é um reconhecimento, é uma gratidão, é uma participação do que Deus está fazendo. Em segundo lugar, para superarmos as tribulações, também devemos cultivar a alegria para se dedicar a outras pessoas, a alegria de servir a outras pessoas. Versículo 16 e 17 fala, olha o que Paulo fala, 2 Coríntios 8:16, mas graças a Deus que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós, porque atendeu o nosso apelo, mostrando-se cuidadoso, partiu voluntariamente para vós outros. Paulo está falando aqui da voluntariedade de Tito, de servir a uma igreja, de ajudar os outros. Amado, às vezes a gente está passando o momento mais difícil da nossa vida, a dor, a tribulação, a enfermidade, mas não devemos deixar jamais de servir e abençoar outras pessoas. A nossa cura muitas vezes é acelerada quando a gente começa a abençoar outras pessoas e olhar para a dor de outros e ajudar a outros, mesmo no meio da dificuldade. As pessoas que esperam melhorar para poder abençoar outros, geralmente elas nunca melhoram totalmente como gostariam, e geralmente elas nunca se envolvem com outras pessoas para abençoar. Peça ao Senhor a alegria de ajudar outras pessoas. Irmãos, quando a gente abençoa os outros, parece que nós ficamos mais alegres do que aquele que foi abençoado. Tenha coragem. Tenha coragem de hoje, ouvindo essa mensagem, falar de Jesus para alguém. Você vai ver que a tua tristeza vai receber um choque da alegria de Deus, de contar o seu testemunho de Jesus para outros, ao invés de ficar apenas lendo, procurando pessoas para tentar resolver os seus problemas, porque às vezes a gente fica numa correria para tentar algo que nos alivie, e devemos buscar ajuda sim, mas a alegria do Senhor geralmente é renovada quando a gente abre o coração para ouvir outro e abençoar outro no meio das nossas dificuldades. Tito foi lá visitar essa igreja. Se tem uma coisa que cura e renova o nosso coração, é falar de Jesus para as pessoas. Peça ao Senhor hoje alguém que você possa parar e falar rapidamente: olha, eu quero te falar sobre Jesus. E não apenas falar sobre Jesus, eu quero testemunhar Jesus. Eu quero te mostrar quem Jesus é na minha vida, o que Ele tem feito. E não é para ficar contando apenas experiências mirabolantes que às vezes confundem as pessoas, que só crente entende. Mas é falar do amor de Jesus, da obra de Jesus no Calvário, da volta dele para resgatar a sua igreja, os seus fiéis, falar do reino de Deus. A nossa mensagem é o reino de Deus, que Deus quer governar o coração humano, quer trazer a paz dele, quer trazer os céus para dentro do seu coração, que o reino de Deus venha sobre nós. Terceiro lugar, nós vencemos as tribulações cultivando a alegria também em manter a nossa integridade. Alegria em manter a nossa integridade. Versículo 21, Paulo diz algo importante. Ele fala o seguinte: pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, mas também diante dos homens. Paulo está dizendo: olha, posso passar luta, tribulação, dificuldade, mas eu tenho uma coisa: eu não vou abrir mão da integridade, do caráter. Eu não vou pecar porque eu estou passando por luta e dificuldade. Porque muitas vezes quando nós estamos sofrendo, a nossa carne ela pede gratificações. Você está sofrendo tanto,
Você precisa de mais prazer, você precisa daquelas coisas do mundo, elas vão te ajudar, elas vão te piorar, irmão. O apóstolo Paulo diz, olha, o que nos preocupa mesmo é preservar o nosso caráter, a nossa integridade. Nós queremos manter essa posição. Amado, nós precisamos nos alegrar em obedecer a Deus. Obedecer a Deus não deve ser sacrifício, tem que ser prazer, deleite. Em alguns momentos, nós chamamos de sacrifício porque nós estamos matando a nossa carne, mas chega um momento que nós temos que ter prazer de manter a pureza na mente, pureza no coração, prazer em conseguir perdoar as pessoas, prazer sabendo que isso é uma obra do Espírito Santo, é uma graça de Deus. Mas não abra mão da integridade, se alegre por você ter fugido e vencido a tentação, porque às vezes o diabo é tão sujo que a gente vence uma tentação e a gente fica na dúvida, mas será que aquela tentação não teria sido algo bom? Querido, não há lugar melhor de se estar do que no centro da vontade de Deus. É a vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita. Foi um livramento, não foi uma perda, foi um livramento de Deus na tua vida. Mantenha a sua integridade, a sua honestidade. Não ceda porque você está com dor, sofrendo. Eu preciso de um alívio, de um escape. Jesus é o nosso Senhor, Ele é o nosso escape. Às vezes nós estamos com uma panela de pressão, mas aí a gente vai e tira a tampa para poder tirar o ar, tentando fazer algo para aliviar, ao invés de buscar a Deus e deixar Deus na pressão tratar o nosso caráter, aperfeiçoar a nossa vida para a glória dele. Em último lugar, em quarto, nós precisamos também cultivar a alegria de cooperar na igreja do Senhor, cooperar com a igreja do Senhor. Versículo 23, ainda nesse contexto, Paulo fala, quanto a Tito é o meu companheiro e cooperador convosco, quanto a nossos irmãos, são mensageiros da igreja e glória de Cristo. Manifestai perante as igrejas a prova do vosso amor e da vossa exultação a vosso respeito na presença destes homens. Amado, a alegria do Senhor tem que ser preservada em nossa vida para cooperar com a obra de Deus, para fazer algo para Deus, para servir a Deus, mesmo no meio da dor, mesmo no meio da tribulação, mesmo no meio da dificuldade. Nós precisamos cultivar essa alegria de servir. Às vezes, no momento de maior dor nossa, Deus usa nossas dores para nos atrair para o seu propósito, para nos atrair para o seu chamado, para nos atrair para servir outros, porque às vezes quando nós estamos sofrendo, nós conseguimos, quando a gente ora, busca Deus, no nosso sofrimento a gente consegue ser mais, ter mais empatia de outros que sofrem, ajudar outros, servir ao Senhor não como fuga, mas servir ao Senhor como uma maneira de ser grato a Deus e de tirar os nossos olhos apenas do nosso problema, da nossa dor, da nossa ferida. Porque os nossos olhos, quando nós estamos feridos, a tendência nossa é pensar só na ferida, é como um dedo machucado de uma criança, ela fica toda hora mostrando o dedo para a gente, e quando ela esquece do dedo, parece que a dor passa, e quando ela olha para o dedo, ela começa a chorar. Amado, eu sei que há pessoas nos ouvindo que estão passando dores das mais difíceis de se enfrentar, mas eu sei que os nossos olhos podem se manter firmados em Jesus, e quando olhamos para Jesus, nós vamos ter prazer e alegria de servir a igreja do Senhor, mesmo com lágrimas nos olhos. As lágrimas dos nossos olhos não precisam nos impedir de continuar caminhando e semeando, porque a palavra de Deus diz que aquele que sai chorando, mas também semeando, voltará com júbilo, trazendo a sua colheita. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, você está chorando, mas continue andando e semeando na vida de outras pessoas, sendo bênção na sua dor. Deus é poderoso para transformar a nossa dor num dom para abençoar outras vidas. Que Deus nos abençoe nessa manhã e que nós possamos a cada dia na palavra continuar aprendendo a superar as tribulações. Não significa que não vamos passar por ela, mas enfrentá-las na ótica de Deus, na graça de Deus e com a sabedoria da palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Jesus. Amém.